Essa aula nasceu de um vídeo que viralizou aí no Instagram há alguns dias sobre um cara que deu um piti, um chilique lá na rua porque tinham batido no carro dele. O objetivo não é exatamente expor a pessoa, não quero nem saber, não me interessa se quer saber quem é ele, mas é exatamente o que esse tipo de comportamento representa. A gente está falando de uma geração agora vamos citar aqui especificamente os homens para essa aula de hoje, que estão fugindo da realidade, não querem assumir responsabilidades, comportamentos que são comportamentos mais infantis, como esse desse vídeo do Instagram que bombou, e também ao mesmo tempo de quererem se sentir também muito especiais. Então a gente está falando de uma geração agora que está cada vez mais acometida por uma síndrome que a gente chama de síndrome de Peter Pan, que é o adulto que não quer crescer, que quer continuar jogando seu videogame, quer continuar sem assumir responsabilidades de um relacionamento duradouro, de um pai de família, de ter responsabilidades reais de uma vida adulta e sacrifícios reais de uma vida adulta. O que a gente vai investigar então aqui nessa aula é quais que são as raízes desse problema e por que hoje parece ser tão vantajoso, na verdade, para um homem de 35, 40 anos realmente não assumir determinadas responsabilidades. Por que para ele é tão atrativo continuar sendo como o Peter Pan, a criança eterna, que vive num mundo mágico? Por que isso é mais atraente do que encarar uma vida adulta de sacrifícios e responsabilidades? À primeira vista parece muito óbvio. Talvez parece que a resposta está na própria pergunta, de não querer crescer justamente porque você tem que fazer sacrifício, você tem que ter responsabilidade, você tem que fazer coisas pelos outros, tem que fazer coisas que você não gosta de fazer, e enquanto você fica como um eterno adolescente, a gente está agora, por exemplo, em época de carnaval, olha aí, você vê sujeitos de 35, 40 anos de idade se fantasiando de forma esdrúxula, andando na rua, bebendo Skol Beats, enchendo a cara, fazendo gracinhas e indo para casa dos pais dormir e acordar no outro dia de ressaca para mais um dia de folia. Por que esse sujeito está fazendo isso? Porque parece ser muito mais divertido, mas qual que é o prejuízo que isso causa, tanto em termos sociais, que a gente analisou isso no grupo de WhatsApp, se você ainda não faz parte, o link fica aqui na descrição, mas por que então está muito mais atrativo ficar nesse curtindo a vida adoidado? A princípio parece muito lógico. O problema é que esses mesmos caras que estão ali hoje no carnaval enchendo a cara na rua, inclusive hoje, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas hoje é uma segunda-feira de carnaval, por exemplo, é um dia de semana, para mim é um dia útil, a gente está aqui no escritório, não vai passar uma alma viva aqui no escritório, não tem ninguém aqui no escritório, porque as pessoas estão todas na rua fazendo gracinha. O problema é que essas mesmas pessoas que estão na rua hoje comemorando o carnaval, essas pessoas que são acometidas por essa síndrome de Peter Pan são as mesmas que amanhã, lá no Twitter, no Instagram, são as mesmas que estão reclamando de ansiedade, de depressão. E por que essas coisas então estão intimamente ligadas? É isso que a gente vai investigar aqui agora. Eu começo então essa aula trazendo aqui uma reflexão, retomando uma reflexão de um psicólogo canadense que ficou muito famoso também, alguns anos atrás, que é o Jordan Peterson. E ele fala exatamente sobre a síndrome de Peter Pan. E eu quero aprofundar na analogia que ele traz. Bom, para quem nunca ouviu falar em síndrome de Peter Pan, é simplesmente então um sujeito que é adulto, ele tem a idade adulta, mas ele tem a mentalidade ainda de um adolescente, que é esse cara que a gente retratou até aqui no nosso vídeo. O Peter Pan, ele é um conto cheio de, como todos os contos de fadas, etc., cheio de simbologias. E a simbologia principal que a gente precisa se prender à compreensão dos símbolos que estão ao redor do Peter Pan, porque eles vão nos ajudar a entender quem é quem no mundo de hoje. Então Peter Pan nada mais é do que um mini universo onde uma série de problemas a gente consegue identificar e investigar esses problemas dentro do conto do Peter Pan.
Então o Peter Pan é esse menino que não quer crescer. Mas o nome Pan, como o Jordan Peterson fala, ele não é à toa. Pan é o deus de tudo, é o que pode tudo. Então não é à toa esse nome dele. A questão é que Pan vai dar essa ideia da criança ou até do adolescente de ser puro potencial, de poder ser tudo o que ele quiser. Então o Peter Pan ele é esse ser mágico que pode ser tudo o que ele quiser. Ele vive num mundo, ele vive num mundo mágico, ele tem uma série de poderes e a origem do nome dele é disso, de poder ser o que ele quiser, exatamente como é uma criança hoje. Você olha para uma criança de 10 anos de idade, por exemplo, é difícil dizer se essa criança vai ser um motorista de ônibus, ou enfermeiro, médico, jogador de futebol. É difícil a gente ver isso, porque a criança ela é puro potencial. Ela pode ser qualquer coisa, mas na realidade ela ainda não é nada. Por mais que ela tenha um potencial incrível, ser de fato ela não é nada. A criança não tem nada além de potencial. O potencial é muito bonito, é o que nos encanta, que enche os olhos, mas não passa disso. Potencial. E o potencial não realizável é a mesma coisa que nada. Então, o Peter Pan representa esse menino. Mas a gente tem uma série de outros personagens que às vezes passam despercebidos, que são, por exemplo, outros personagens que vão explicar como uma metáfora o que está acontecendo no nosso dia hoje. Um personagem sem dúvidas extremamente memorável que nós temos é o Capitão Gancho. E aí, coloco o Capitão Gancho aqui na tela para a gente ver. O Capitão Gancho, ele é o adulto tirano, frustrado, ressentido. Então é aquele adulto meio com olheiras, o sorriso dele é para baixo, a boca puxada para baixo. Ele tem o Capitão Gancho tem, obviamente, um gancho na mão. E o que representa esse gancho na mão dele? Ele é um sujeito adulto, ressentido. Essa boca puxada para baixo é muito característica de pessoas que são ressentidas e infelizes. E ele tem essa característica forte na Disney, a gente vê isso toda hora, a gente vê essa boca puxada para baixo em quase todo tirano dos desenhos da Disney, a gente vai ver essa boca puxada para baixo. E as sobrancelhas muito arqueadas. Então é bem a cara mesmo do Capitão Gancho. E o que é esse gancho? O gancho do Capitão Gancho substitui a mão que ele perdeu pro jacaré. O jacaré, dentro da história do Peter Pan, ele representa o tempo. Então o adulto ele é assombrado pelo tempo que já arrancou um pedaço dele e que muito em breve vai terminar de devorar o que resta dele ainda. E isso fica muito claro porque, não sei se vocês já notaram, mas o jacaré ele tem um relógio na barriga. Toda vez que o jacaré vai entrar em cena, a gente escuta um tic-tac, tic-tac, tic-tac. Quer dizer, é o tempo que está devorando aquele adulto. Então vamos lá de cara começar a interpretar isso aqui. Para o Peter Pan, olhar aquele homem tirano, ressentido, deprimido, e olhar para ele e ver nele o que é ser um adulto, não torna nada atrativo. Então a gente já começa aqui a desvendar o primeiro problema. Então por que os homens não querem crescer hoje? O primeiro ponto é a falta de um modelo masculino que tenha uma vida com sentido. Por quê? O que a gente mais percebe hoje é que os adultos, à medida que eles vão envelhecendo, a vida vai ficando cada vez mais sem graça, vai perdendo sua cor, a vida vai ficando cinza, cansativa, e os casamentos vão ficando sem graça, as amizades vão se perdendo, a vida vai ficando sem graça, sem sentido, e você olha para um adulto desse, que é representado pelo Capitão Gancho, e olha assim, olha, se for para viver desse jeito eu não quero. Então você começa a ver um certo desprezo, que é muito característico desse homem adulto que vive preso na camada do Peter Pan, que vive preso nessa infantilidade. É muito comum ver que ao lado dele geralmente faltam exemplos de homens que são felizes, por exemplo.
que têm uma vida com sentido, que apesar de terem envelhecido, em vez deles ficarem melhores, eles ficaram piores. Então esse é um primeiro problema que você sempre vai encontrar. Você vai encontrar um sujeito que vive a síndrome de Peter Pan, de 35 anos de idade, você vai ver as figuras masculinas próximas a ele, geralmente são compostas de pessoas que são hoje infelizes aos seus 50, 60, 70 anos, que ficam repetindo como que eles gostariam de voltar à infância, e tem aquele saudosismo com aquela época, e que muitas vezes estão se comportando também como adolescentes. Então, às vezes, o sujeito chega nos 50, 60 anos e começa a adotar comportamentos que ele tinha quando ele era jovem. A gente vai chegar nesse ponto daqui a pouco. Mas o primeiro ponto, então, que a gente precisa compreender, o Peter Pan, ele não quer crescer porque o modelo de adulto que ele entende é um modelo que ele vai rejeitar. Para que eu vou largar o meu mundo mágico, sem responsabilidades, sem problemas, sem boletos para pagar, se ser adulto significa ser isso aqui? Então isso, de forma intuitiva, ele acaba tomando uma decisão muito clara. E, de repente, na história, surge um novo elemento, que é a Wendy. Surge uma menina normal, a típica menina de classe média. Ela chega querendo o quê? O que uma mulher normal vai querer para a vida dela. Ela vai querer um relacionamento, ela se apaixona ali pelo potencial do Peter Pan, porque é isso geralmente que as mulheres observam. Elas observam intuitivamente tudo aquilo que o homem pode ser e geralmente se apaixonam por isso. E a mulher, como no outro conto de fadas, que é A Bela e a Fera, é a mulher que vai ajudar a moldar o homem e fazer ele chegar num determinado lugar, a tomar uma forma melhor do que aquela forma que ele tem quando ela o conhece. A Wendy conhece ali a sua fera, que seria o Peter Pan. Ela olha só, intuitivamente, certamente ela pensa assim, isso aqui pode ser um grande homem lá na frente. E ela quer isso, ela quer uma vida tradicional, ela vai querer casar, ter filhos, ter um relacionamento verdadeiro. Mas o Peter Pan não quer aquilo. O Peter Pan ele vai rejeitar a Wendy. E por quê? Porque ele rejeita essa vida tradicional. Deus me livre de ter essa vida tradicional. Ele não quer. Ele prefere continuar no mundo mágico. E quem que é a companhia dele nesse mundo mágico? A companhia dele nesse mundo mágico é a Sininho. Lá no grupo de WhatsApp eu falei sobre isso, dediquei um áudio inteiro sobre isso. As pessoas até me chamaram depois falando que nunca tinham pensado nisso. Por quê? Porque a Sininho, ela é a fadinha da pornografia. Então coloquem aí também na tela, por favor, um comparativo das fadas madrinhas comuns que a gente estava acostumado a ver na mesma época. A gente precisa ter esse contexto que a gente vai analisar em filmes que são mais ou menos da mesma época. Então naquela época, a Bela Adormecida, a Cinderela, tinham fadas madrinhas que geralmente as roupas cobriam todo o corpo, vestidos grandes, longos, aqueles bem rodados e tal, às vezes de chapéu, mas praticamente só aparecia o rosto da fada madrinha. E geralmente a fada madrinha, ela era mais velha, sábia, às vezes mais gordinha. Então você tinha um modelo imaginário do que é uma fada madrinha. E ali você tem a Sininho, que é da mesma época, que tá de mini saia, costas de fora, decote, e sempre em posições mais sensualizadas. Ela tá sempre ali arrebitando o bumbum, ela tá sempre ali com poses instagramáveis de hoje, né? O filme acho que é dos anos 80, não sei. Mas não existiu o Instagram, mas ela está em todas as poses que as influencers fazem hoje no Instagram. Então ela representa no desenho naquela época, apesar de parecer uma roupinha comum para hoje, para aquela época era uma roupa então mais escandalosa, e ela vai ser essa fadinha que vai representar esse lado da pornografia, mas não da pornografia em si. A pornografia que eu falo aqui também em sentido simbólico. É o que representa a pornografia? A fantasia, um relacionamento de fantasia. Então, esses homens presos
na síndrome de Peter Pan hoje, eles querem esse tipo de relacionamento, que é o relacionamento do Tinder. Vai lá, dá match, encontra, vai embora. Tá aí curtindo o carnaval, arruma uma mulher, fica ali aquela noite, acabou. Ou então um relacionamento puramente baseado no sexo mesmo e não tem nenhum tipo de amadurecimento em relação a isso. A Sininho representa esse tipo de aprisionamento, de que para que eu quero um casamento, e é outra coisa que a gente ouve falar muito, então para que quero o casamento, se no casamento o sexo vai ser cada vez menos comum, e em novos relacionamentos na verdade é muito abundante, né? Acontece toda hora, é muito mais empolgante e tal. Então esse aprisionamento nessa ideia também de relacionamento. Então a Sininho representa isso. Então por isso que a gente chama esse sujeito que está preso na vida infantil ou numa vida de adolescente de síndrome de Peter Pan. Porque a história toda representa exatamente esse cara que a gente está vendo hoje. E ele está sendo cada vez mais comum. E eu gosto de trazer o paralelo, que é o que eu prometi para vocês lá no grupo de WhatsApp. De novo, se você não está lá no nosso grupo de conteúdos, acesse lá, o link está aqui na descrição. Qual que é eu prometi fazer para vocês um paralelo com a teoria das 12 camadas da personalidade do Olavo de Carvalho. De novo, se simplesmente citar o nome aqui do Olavo de Carvalho é motivo para repeli-lo do vídeo, talvez esse tipo de conhecimento realmente não seja para você. Se a gente estiver procurando intrigas políticas na hora de aprender alguma coisa, se a gente, para ler um autor ou para conhecer uma teoria, a gente precisa saber o primeiro lado político dele, significa que a gente já passou pelo processo de emburrecimento que a política promove. Então, se você quer deixar isso de lado e aprender alguma coisa nova, continua aqui que esse vai ser o lugar para você. Então, existe uma teoria do professor Olavo de Carvalho chamada as 12 camadas da personalidade. As 12 camadas da personalidade representam ali pra gente uma síntese de como é formada a personalidade humana. Ele divide em 12 camadas que são como se fossem 12 etapas da evolução da personalidade de um sujeito, de um indivíduo. A gente tem as primeiras camadas, que são muito óbvias, que são as camadas da vida infantil. Eu já descrevo elas para vocês aqui. Mas a que mais vai nos interessar nessa aula é a quarta camada da personalidade, que é justamente a camada ali do jovem, do adolescente, que está ali, que acabou de sair da infância. E o problema é que o normal é que a gente vá caminhando e chegue pelo menos na nossa vida adulta, a gente consiga atingir pelo menos a oitava ou quem sabe até a nona camada da personalidade. Mas o que a gente percebe é que em vez disso, em vez de atingir a oitava camada ali aos nossos 30 e poucos anos, a gente está com nossos 30 e poucos anos presos ainda na quarta camada, ou seja, infantilizados, presos nessa síndrome de Peter Pan. A quarta camada da personalidade, ela é uma camada, para a gente fazer uma rápida introdução, ela é uma camada que vai explicar que o centro motivador da vida do sujeito, ou seja, aquela intuição por trás de todas as tomadas de decisão que comanda, aquela intuição que comanda todas as tomadas de decisão na vida do sujeito, são de um centro motivador, que a gente chama, de um centro motivador que quer, na verdade, buscar a aprovação e a aceitação de grupos externos à sua própria pessoa. Óbvio que isso é um problema. Quando você começa a tomar decisões pensando sobre o que os outros vão pensar sobre você a respeito daquilo que você está fazendo, é claro que a gente vai ter um enorme problema e desdobramentos terríveis a partir dessa decisão que você toma, porque você começa a pautar as suas decisões que vão conduzir a sua vida, inclusive decisões profissionais, de ter ou não ter uma família, baseado simplesmente no que o seu coleguinha mais descolado pensa sobre você. E o problema disso é que, quando a gente enfrenta esse problema, que é também o que eu já comentei também lá no nosso grupo do WhatsApp, é que isso começa a gerar uma série de consequências de ansiedade, depressão
e outros problemas comuns que a gente está vendo hoje na vida adulta. A gente só vai conseguir entender essa quarta camada se a gente entender as anteriores e as que vêm logo depois. Então, cada camada, essas camadas da personalidade, elas vêm se sobrepondo. Então você tem a primeira, depois que você tem a primeira, você desenvolve a segunda sobrepõe a primeira, então a primeira não deixa de existir. As duas juntas tomam uma nova forma. Depois vem a terceira, a quarta, e você vai ali tomando forma. Essa forma significa que quanto mais camadas da personalidade você tem, mais personalizada é a sua vida. Então, quanto mais imaturo você é, quanto menos camadas da personalidade você tem, mais parecido com todo mundo você é. Quanto mais camadas você desenvolve, personalidade, você vai personalizando aquele indivíduo, mais diferente ele vai ficando das outras pessoas. Então, a primeira camada, por exemplo, é a camada em que o centro motivador, ou seja, aquela intuição que dispara todas as decisões de um sujeito assim que ele nasce, no caso da primeira camada da personalidade. A primeira camada, ela é a intuição para conseguir dominar o próprio corpo. Isso é o centro motivador da vida de uma criança recém-nascida. Ela quer dominar o próprio corpo. Depois que ela consegue dominar o próprio corpo, ela vai para a segunda camada, que ela vai tentar dominar as coisas que estão ao seu redor. Na terceira camada, e depois eu vou dedicar uma aula só para ela, porque ela é importantíssima, vem o desenvolvimento da linguagem. Começar a entender alguns signos, começar a entender melhor o significado de tudo que rodeia a comunicação dos pais, as pessoas, o que elas falam, o que aquilo tudo significa. E aí ela entra na quarta camada, que é no momento em que a criança começa a ter noção de tempo, noção temporal. Então até a terceira camada, a criança dorme triste e acorda feliz, uma criança normal. Ela brigou com o papai e a mamãe de noite, mas quando ela acorda no outro dia de manhã, ela nem se lembra daquilo ali, tudo virou águas passadas. Na quarta camada, a criança vai atingir a quarta camada quando ela ela começa a ter essa noção temporal, que é quando ela acorda e ela ainda está chateada com o pai e com a mãe. É aí que a gente identifica. E na quarta camada, então, o centro motivador está em pertencer a algum grupo, ser aceito pelas pessoas, ser amado pelas outras pessoas e ser reconhecido por isso. É por isso que a gente vê que hoje todo mundo que está preso nessa quarta camada da personalidade, nessa síndrome de Peter Pan, todo mundo quer ser supervalorizado. Então é uma pessoa que está lá no trabalho e ela fala assim, eu não vou trabalhar nessa empresa porque essa empresa não tem um propósito maior. Quer dizer, ela quer ter um propósito. Esse propósito não é porque ela quer fazer algo de relevante no mundo. É porque ela não quer fazer, mas ela quer sentir como se ela estivesse fazendo. É como se todo mundo quisesse ser a nova Greta. Todo mundo quer salvar o mundo. Todo mundo que está nessa fase tem uma nova fórmula para fazer do mundo um lugar melhor. É aí que o sujeito começa a se politizar, a ter interesse pela política, mas sempre com aquela soberba e aquela arrogância de quem não sabe arrumar a própria cama, não sabe arrumar o próprio quarto, mas tem a solução perfeita para o mundo. Então essa pessoa é uma pessoa de quarta camada da personalidade e que está na síndrome de Peter Pan. Então passar pela quarta camada é normal, todo mundo passa. O problema é ficar aprisionado ali, como o Peter Pan decide ficar também aprisionado. Então a quarta camada, o sujeito de quarta camada, que é esse sujeito que, se é um adulto, ele está vivendo essa síndrome de Peter Pan, ele tem esse desejo de ser a nova Greta, ele tem soluções para o mundo, mas, claro, sempre soluções que não passem por sacrifícios pessoais dele. Igual esses dias eu vi uma brincadeira, essas pegadinhas aí na internet, do cara entrevistando as pessoas e falando assim, o que você acha de pichação? Só acho uma arte maravilhosa e tal, não sei o que. Aí o cara chama um pichador, fala, esse aqui é o fulano de tal, ele é pichador, tá sendo reprimido aí porque não pode pichar na rua. Ele pode pichar o seu quarto? Aí o cara, não, meu quarto não sei o que e tal. Então assim, é exatamente esse sujeito que tem, nossa, eu tenho uma solução fantástica para aquilo ali.
desde que essa solução não passe por eu ter que sacrificar alguma coisa ou ter que ter algum tipo de trabalho com isso. Eu também já vi a mesma brincadeira na Europa que eles fizeram com imigrantes. Então você acha que as pessoas deveriam ser obrigadas a receber imigrantes na sua casa, não sei o quê, e dar abrigo? As pessoas, não, tem que ser assim, todo mundo tem que ajudar e tal. Então, eu posso colocar esse imigrante aqui na sua casa, então ele tá sem lugar, sem ter onde ficar. Aí a pessoa imediatamente já, não, na minha casa não dá, não tem espaço e tal. Então, essa pessoa que tem solução para tudo. Esses dias eu postei um texto também no meu LinkedIn, chama o alecrim dourado do home office, que é também aquele sujeito que fica cagando regra para a empresa. Vocês tinham que fazer tal coisa, essa empresa não tem a cultura desenvolvida. Então esse cara, esse alecrim dourado, é aquele cara que tem a solução para tudo, mas é sempre uma solução que passa para outras pessoas solucionarem o problema. Não é um problema que os líderes mundiais precisam resolver, as grandes empresas, os milionários, o prefeito, o vereador, os pais dele. Então ele tem soluções para os pais dele de como que eles teriam que viver a própria vida, etc. Mas ele nunca passa nada por ele. Ele assumir alguma responsabilidade, que é exatamente o que acontece na quinta camada da personalidade. Então, um sujeito normal, ele vive essa quarta camada pela adolescência ali, e logo em seguida ele já começa a viver a quinta camada, que é provar a própria força, descobrir daquilo que ele é capaz. Então, é quando ele vai assumir algum tipo de desafio para ele medir a própria força. Então, deixa eu descobrir o que eu consigo fazer nesse mundo aqui, sozinho, sem a ajuda de ninguém. Isso aí é necessário porque a gente tem que passar por um certo estreitamento do nosso potencial. Então, quando a gente é criança, quando a gente é Peter Pan, a gente tem um potencial gigantesco. A gente pode ser professor de educação física, motorista de ônibus, astronauta, jogador de futebol, médico, a gente pode ser isso tudo. Porque a gente tem capacidade e potencial para tudo isso. Mas em algum momento a gente precisa escolher uma única oportunidade, afunilar, então transformar essas 1001 possibilidades numa única possibilidade, afunilar a nossa vida, tomar uma decisão e seguir um único caminho. E é isso que acontece na quinta camada da personalidade, quando a gente abre mão de todo esse potencial em nome de alguma coisa, em nome de ser alguma coisa, em vez de deixar de simplesmente ter potencial para tudo, mas ser alguma coisa de verdade. Então a gente vê hoje as pessoas reclamando que os homens, vão fazer essa metáfora de novo com os homens, né? Então para que eu vou abrir mão de várias mulheres no carnaval em nome de ter uma única mulher na minha vida, né? Então o sujeito não consegue enxergar um sentido nisso. Porque quando a gente afunila aqui, parece que você está jogando tudo fora, mas você está aqui, você vai passar por um caminho estreito que logo depois vai abrir de novo em um mar de oportunidades que vão se apresentar para a gente lá na frente. E são oportunidades desconhecidas. Essas oportunidades, que são, por exemplo, você casar e ter uma mulher, aí você vai ter filhos, você vai viver novas experiências na sua vida, vai ter uma vida conjugal, você vai passar a se tornar um pilar na vida de outras pessoas também, você começa a se tornar um sujeito mais importante. Tudo isso que vai acontecer na sua vida dali para frente, você só consegue enxergar essa possibilidade se você tiver tido lá atrás um modelo diferente do Capitão Gancho. Você precisa ter visto isso acontecer em romances, em filmes ou na vida real, mas você precisa ter visto